Olá, eu sou a Melissa, sou psicóloga e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da necessidade de dar limites. E também vou falar das consequências, das possíveis consequências na vida adulta quando esses limites não foram dados, quando essa frustração não aconteceu. Mas agora eu quero saber se você já é inscrito no canal. Se você ainda não é, eu peço que considere fazer sua inscrição. Se gostar dos conteúdos, não deixe de curtir, compartilhar com os amigos, deixar um comentário, uma sugestão de algum vídeo que vocês gostariam de assistir. Eu vou gostar muito de ler. E para vocês que já me seguem há algum tempo, eu gostaria de agradecer o carinho, a confiança no meu trabalho e eu espero sempre poder contribuir, para que as reflexões sejam feitas, as transformações na vida de vocês possam acontecer através desses temas, que a gente propõe aqui no canal. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho a respeito da necessidade de frustração na infância. Eu fiquei pensando muito como eu abordaria esse tema de uma forma melhor, porque muitas pessoas associam a frustração a algo negativo. E, na verdade, eu gostaria de convidá-los a pensar na frustração de uma outra maneira. Frustração nada mais é do que um empecilho, um impedimento de que os nossos desejos aconteçam da forma como a gente gostaria. Quando a gente nasce, a gente traz, uma sensação de onipotência. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente fala, o bebê é onipotente. Então o bebê acredita, lá nos primórdios mesmo, logo após o nascimento, que ele vive sozinho, que é ele no mundo, ele não consegue diferenciar que ele é um ser, a mãe é outro. No início, ele se sente onipotente, porque ele chora, a nutrição vem através do leite, ele chora, a mãe ou o cuidador principal vai lá e troca, faz a troca, a asepsia do bebê. Então, para ele, ele é único no mundo e ele é todo potente no sentido de que ele consegue o próprio alimento, de que ele consegue se virar, Tem essa questão da onipotência que nós trazemos. E a gente é regido muito pelo princípio do prazer, então os nossos desejos eles têm que ser satisfeitos quando a gente está nessa fase de bebezinho. Então realmente a gente chora porque dói, porque quer comida e essa comida precisa chegar para a gente se satisfazer. Mas, à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a se diferenciar, a gente começa a entender que a gente é um ser diferente, que aquele peito, que aquele seio que vem nos alimentar, aquela pessoa é uma outra pessoa. E esse processo vai acontecendo aos pouquinhos e vai entendendo que existe um mundo, existe uma pessoa que me alimenta, à medida que a gente cresce. Mas, ainda na infância, nós continuamos sendo muito regidos pelo prazer. Vocês já repararam, quem tem filho aí, ou sobrinho, ou já reparou em algumas crianças, o que elas fazem, podem fazer num supermercado, quando elas são muito pequenas ou numa loja de brinquedo? Elas vão deitar, rolar no chão, vão dar uma birra, vão querer comprar tudo, vão querer comer tudo. E aí, o que isso significa? Significa que elas querem satisfazer todos os seus desejos. Elas precisam dentro delas, elas querem, elas são impelidas nessa busca de satisfação dos desejos. E aí que entra, a famosa frustração e o papel importantíssimo dos pais ou dos cuidadores dessas crianças logo na infância, quando esse desejo descontrolado vem. Os pais precisam, começar a fazer esse movimento para que elas entendam aos poucos que nem todos os desejos poderão ser satisfeitos no momento em que elas sentem essa necessidade. E por que isso é importante? Então, lá na infância, vamos pegar 2 aninhos, 3 lá no supermercado, quando o pai, administra aquela birra, quando ele consegue, o pai, a mãe, ali, o cuidador que estiver com aquela criança, não permite que ela compre tudo que ela quer, permite às vezes que ela faça alguma escolha, tá bom, vamos levar um, qual que você quer? Ou então, hoje é esse, ou então hoje nenhum porque não tem dinheiro, Você vai negociando, a criança vai entendendo, é como se você juntasse, alguém que está muito esparramado nos desejos e você organizasse, e colocasse, desse um limite, uma borda, ela se integrasse. Então ela entendeu naquele momento, por mais frustrante que seja para ela, às vezes ela vai chorar, vai ficar nervosa, porque ela está aprendendo a lidar com essa barreira em relação aos desejos que ela tem. E aí, muitos pais
pensam assim, mas que tanto de limite que eu tenho que dar? Eu tenho dinheiro, eu tenho condição de comprar, então será que eu não devo comprar para meu filho? É tão difícil para mim se eu tenho dinheiro e eu vou recusar, né? Meu filho está com vontade, eu não tive na infância. Vocês já ouviram, né? Alguns pais falarem isso, eu não tive na infância, então agora eu quero compensar, quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. Olha o perigo dessa afirmação, pessoal, olha o perigo. Se a gente começa a fazer esse movimento de limitar, de juntar o que está esparramado e dar um contorno desde pequeno para a criança, de uma forma não cruel, porque tem isso também, às vezes a pessoa acha que frustrar é ser cruel e autoritário, então é falar não para tudo, e não é assim. Obviamente não deve ser assim, porque senão a gente pode causar um efeito reverso, né? Uma questão que ao invés de você ajudar a criança a encontrar, a ter segurança, um lugar no mundo, a saber até onde ela pode chegar e onde é o limite do outro, ela pode fazer um efeito contrário. Ela vai achar que ela nunca é capaz de nada, que ela não pode nunca manifestar o desejo que ela tem. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, precisa, e com bom senso a gente consegue. E sem crueldade, sem autoritarismo, sem aquela divisão, você não vai porque eu que mando, porque eu sou pai, não. Explica para a criança, hoje eu não posso, hoje a gente não vai comprar, de preferência, né? Conversa antes de sair, quando a gente vai para algum lugar que você sabe que é um lugar que vai despertar muitos desejos na criança, já combina. Olha, a gente vai para o parquinho, no shopping, vamos andar em 3 brinquedos, 5 brinquedos, não sei, mas você vai estabelecer aquele limite. E lá, obviamente, ela vai tentar ultrapassar o limite. E aí entra as nossas questões pessoais também, de ter firmeza suficiente para, mesmo com dinheiro no bolso, mesmo não tendo tido na infância, conseguir falar, opa, qual foi o nosso combinado? Né? A gente precisa seguir o combinado. Eu sei que você está com vontade de ir nos outros brinquedos, hoje queria ir mais, eu também adoraria se eu fosse criança, mas hoje não é possível, outro dia a gente volta. Percebe? O limite dado, mas com amor, não é um limite autoritário. E aí, né, o que acontece se os pais não conseguem, por N motivos, gente, porque é tão importante que nós, como pais, mães, a gente olhe para as nossas questões infantis, porque muitas vezes a gente age com os filhos baseados nas nossas feridas emocionais lá. Ah, eu não tive na infância, eu sofri tanto, agora eu vou compensar fazendo o oposto. Esse oposto é um outro extremo, que os extremos não são nada bons, né, para o nosso desenvolvimento equilibrado, saudável. Então, se a gente não consegue fazer esse movimento de contenção, de juntar o que está esparramado para os filhos, mostrar esse equilíbrio na infância, o que vai acontecendo aos poucos? Essa criança sem limites, primeiro que a criança sente que ela é cuidada quando a gente dá o limite, quando a gente fala não. Ela sente, quando esse limite é amoroso, ela se sente protegida, ela sente que tem um parâmetro ali a seguir. Quando ela fica sem limite, você já imaginou? Ela tá esparramada, eu falei sobre esparramar, né, a criança. Aqueles desejos todos ali esparramados e não tem ninguém para juntar, para ajudar ela a se integrar, né, a entender qual que é o espaço que ela tem com o outro na sociedade, com o coleguinha na aula, ela está totalmente desprotegida e sem saber, você não está contribuindo para que ela entenda o que ela pode fazer e o que ela não pode, você não está ajudando ela a construir as regras, quando é que ela pode ter os desejos satisfeitos e quando ela precisa esperar um tempo, porque existem condições para que a gente satisfaça os nossos desejos. Vamos pensar, às vezes a gente fica com dó da criança e quer dar tudo, mas vamos pensar num adulto. Nós adultos temos desejos limitados, né? Às vezes a gente fica com muita raiva de alguém. Será que eu, com muita raiva de alguém, posso chegar batendo naquela pessoa? Posso chegar dando um tiro, né? Não, eu tenho esse desejo às vezes porque eu tô com muita raiva, porque aquilo me feriu muito, mas eu não posso satisfazer esse meu desejo. Ele tem que ficar no campo do desejo. E eu tenho que trabalhar isso de outra forma em mim. Eu não posso chegar com uma atitude baseada no meu desejo. Ou às vezes eu gosto muito de uma pessoa, estou extremamente apaixonado por aquela pessoa. Eu posso chegar, né, abraçando, beijando essa pessoa se ela não me permitiu. Então tem que haver um limite. Os nossos desejos, eles não podem ser satisfeitos ao nosso bel prazer, né? Porque a gente quer simplesmente. Mas tem condições sociais, a gente vive numa sociedade, tem regras, tem o outro ali, né, o tempo todo nos limitando de certa maneira. E aí é importante também a gente pensar, tem uma frase que às vezes eu ouço, né? Não, eu tô criando meu filho assim, mas
eu tô dando as coisas para ele também, para ele entender que ele pode tudo, que ele pode chegar onde ele quer. É arriscado fazer isso. Por que que é arriscado? E aqui eu tô passando muito por cima, tá, gente? Assim, não tô entrando em detalhes, mas só para trazer essas reflexões pra gente. Por que que é arriscado não dar o limite com base no meu filho vai poder tudo, ele vai entender que ele é capaz e que ele pode conseguir o que ele quer de uma forma fácil? Aí é que tá, né? A gente consegue boas coisas de uma forma fácil? Tudo que a gente quer, a gente precisa de um certo esforço, a gente precisa abrir mão de outras coisas para conseguir, né, o que a gente pretende. Então, se você quer fazer algum curso, né, legal, você precisa estudar, você precisa abrir mão do seu tempo de lazer, você precisa abrir mão do seu namoro, se você está maior um pouco, né, na adolescência. Você precisa desse esforço pessoal para conseguir algo. Se você quer conquistar uma pessoa, também você vai precisar de um investimento emocional ali, né, de um tempo com aquela pessoa para que você conquiste. Então, perceba, se a gente tem desde sempre assim algo muito fácil, tudo na mão, na primeira borda que a vida nos dá, na primeira fronteira que a vida fala, aqui não é desse jeito, a gente vai tentar corrupção, a gente vai tentar dar carteirada, né, nas pessoas. Então, nós vamos ficando extremamente sem limites e percebe o impacto social. Às vezes a gente reclama, né, da corrupção, a gente reclama da violência, mas o que também está por trás disso tudo? A gente precisa pensar na importância de frustrar os filhos, e frustração no sentido positivo, no sentido de contorno, no sentido de que ele entenda que alguns desejos ele vai poder satisfazer naquela hora, outros não, outros nunca ele poderá satisfazer porque vai depender do outro e das circunstâncias que o cercam, né? Então a gente precisa exercer como pai e mãe, como cuidadores de crianças, como professores, esse movimento de frustração pensando num bem maior, não na limitação da pessoa futuramente, ela vai entender que ela não pode, que ela tem que ser subserviente, submissa às pessoas, não. Imagina, ela tem que saber, né, colocar o que ela quer. E nessa hora que ela se frustrar, aproveita ali para nomear as emoções. Você deve estar com muita raiva, você deve ter ficado triste, e aí você explica. Mas nesse momento não tem como a gente fazer isso por esse motivo. Mas no momento certo você tem. O que você está sentindo? Me fala. Qual que é? Por que você queria aquele objeto? Por que você queria tanto aquela, sei lá, brinquedo? Então ouve a criança, deixa o espaço para ela falar, porque ela vai entender. Ela vai falar assim, peraí, eu posso me posicionar. Não é o meu desejo que não é importante, mas é o momento, as circunstâncias que não permitem que eu realize o meu desejo. Entende como isso é profundo e impacta a nossa vida adulta? Bom, é isso. A mensagem que eu queria trazer era essa, uma reflexão que é também uma reflexão minha como mãe. Eu sempre questiono se eu estou abrindo muito a mão, né? Se eu estou deixando sem limite ou se eu estou sendo muito severa. E eu acho que é isso, a gente conversar, a gente pensar juntos para que a gente faça uma maternagem, uma parentalidade de uma forma responsável, visando o melhor, né, para cada um dos nossos filhos, para que eles sejam crianças que se sintam protegidas, acolhidas, que consigam aprender gradualmente que eles têm os desejos deles, que deverão ser atendidos em alguns momentos, mas tem os outros ali que tem o momento deles também, na escolinha, e aí quando crescerem, se tornarem pessoas que conseguem de forma equilibrada se colocarem nas relações, posicionarem, mas entender também o espaço do outro, permitir que o outro também seja artífice ali do mundo, do seu universo, que o outro também tem a vez dele e tem as qualidades, aprender, né? Estabelecer relações de troca saudáveis futuramente. Obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo.